Boa noite, igreja abençoada. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse privilégio que esse meu irmãozão aí, pastor Valber, tem nos concedido aí. Esse homem aí que tem um carinho especial por ele, pela pastora Kátia, que está ali do lado dele, essa mulher de Deus, amigos que a gente tem uma consideração muito grande. E o pastor Valber é meu irmãozão, que eu amo de coração, tenho liberdade de brincar com ele. E assim, o pastor Valber eu tenho que andar na linha, né? Porque ele é grande, forte, então eu não posso brincar com ele não, porque senão o negócio pega pro meu lado. Gente, muito obrigado por vocês estarem aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Entrar nos temas aí um pouco profundo e falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho certeza que vocês já têm ouvido aí durante essa imersão coisas que Deus usou homens e mulheres de Deus aí para falar com vocês. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Sou de João Pessoa, na Paraíba. Às vezes, de vez em quando eu posso falar um oxente, oxe, vice. Mas vocês fica de boa, tá? Vocês vão entender direitinho, né? Carioca aí, mas minha esposa é carioca. Eu sou nordestino. Mas vocês vão entender o que eu vou falar. Pode ficar tranquilos. Tá bom? Podemos começar? Vamos lá. Fazer uma oração rapidinho, tá bom? Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por este momento, que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos para falarmos aqui da tua palavra, para compartilhar experiências, falarmos aqui sobre ministério, vocação, chamado. Queremos agradecer pelo pastor Valber, pela pastora Kátia, pelos líderes que fazem parte do corpo eclesiástico dessa igreja, os membros, todos que estão ouvindo, os teus filhos, tuas filhas, estão aí sentados agora para ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, no nome de Jesus, usa-me com autoridade na tua palavra, e que a tua palavra, como diz Isaías 55, versículo 11, ela não volta vazia. Então, meu Deus, usa aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para alimentar os teus filhos, alimentar a igreja de uma forma tremenda e especial, conforme a tua palavra que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu quero falar aqui sobre liderança, fidelidade e excelência no servir. São os assuntos que eu vou abordar com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque tem algumas coisas que vocês precisam entender, que todos precisam aprender, que liderar no ministério é um chamado sagrado que vai muito além de organizar equipes ou conduzir reuniões. Liderança é sobre refletir o caráter de Cristo enquanto guiamos outras pessoas a conhecê-los mais profundamente. Liderar é servir com amor. Então, liderança, fidelidade e servir com excelência, esses três temas ele tem que andar dentro de um homem, de uma mulher de Deus, de um líder, de uma liderança, de pessoas que querem realmente fazer a diferença. Eu vou falar algumas coisas no decorrer desse bate-papo que a gente que vamos ter. Eu não vou falar que é um estudo, eu não vou falar, eu quero ter um bate-papo com vocês, eu quero deixar vocês bem à vontade. Mas eu vou entrar em alguns assuntos que às vezes pode doer em alguém, mas é alimento para sua alma, tá? Eu tenho um chamado, aquilo que Deus colocou no meu coração, e dizer para vocês que o líder, ele precisa influenciar, porque a influência nos ensina que a liderança não está presa a um título, mas é uma habilidade desenvolvida na capacidade de tocar e transformar vidas, pois as pessoas seguem aqueles que confiam, quem inspira e quem vive aquilo que prega. Então, o líder que não influencia pessoas, elas não seguirão. E se o líder não tem seguidor, ele não pode liderar. Essa é uma verdade que temos que aprender, temos que viver.
e para fazermos a diferença. Eu quero ler com vocês dois textos. Eu vou tentar. O pastor Valber me deu 1 hora. Eu vou ver se eu consigo falar em 1 hora, mas se eu passar 5, 10 minutos, vocês me perdoam, tá bom, gente? Vai ficar tranquilo que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se você que está com a sua Bíblia aí, se você puder abrir ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Vamos ler aqui um só versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Eu vou ler e vocês escutam, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse versículo, eu quero extrair dentro dele 3 características para um ministério de um homem e de uma mulher e de um líder. Eu vou falar sobre vocação, eu vou falar sobre abnegação e vou falar sobre paixão. Depois nós vamos ler outro versículo, em Romanos capítulo 1, versículo 1. Mas primeiro eu quero entrar nesse aqui, para que eu traga para vocês que a importância do poder da visão na vida de quem lidera. O líder precisa mostrar que sua visão, além de ser uma visão clara, a visão não é apenas uma ideia bonita ou estratégica, é um chamado divino. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, em Atos 20, 24, ele traz esses 3 pontos principais que nós precisamos colocar na nossa vida e viver o que ele falou. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre vocação, tá? O apóstolo Paulo foi convocado para exercer seu ministério, ele foi chamado por alguém, e esse alguém nada mais é do que Jesus. Então, não tem como eu exercer meu ministério, uma vocação, se um homem me chama, se um ser humano me chama. Então, eu não posso servir com fidelidade, eu não posso servir com excelência, porque a minha vocação não foi a vocação que veio da parte de Deus, e sim da parte do homem. Então, o líder, para ele exercer seu ministério com excelência e fidelidade, ele tem que ter na sua vida essa vocação. E essa vocação, ninguém pode oferecer-se a ser pastor. Por exemplo, chegar e falar: pastor Valber, eu quero ser pastor, eu queria que o senhor me honrasse, me levantasse do ministério. Se Deus mesmo não me chamou, como é que Deus vai falar com o pastor Valber para me levantar, para eu ser um grande líder, se eu não tenho essa vocação? Então tem algumas coisas na nossa vida que precisamos aprender, que tudo tem que partir da vocação. Eu preciso ter essa vocação para eu exercer a minha liderança, a minha fidelidade e exercer o servir com excelência para que as coisas possam fluir e que a obra de Deus na minha vida e na igreja, ela venha a ser desenvolvida de uma forma clara e transparente para que a igreja possa expandir e crescer. Eu conheço muitos pastores, infelizmente, que ainda continuam de 10, 15, 20 anos atrás, que a igreja deles não cresce. Porque eles nunca quiseram fazer mais nada na vida, a não ser pastorear, mas não tem vocação. Por exemplo, vou falar de mim, tá? Vocês vão rir não, tá bom? Mas, por exemplo, eu queria ser padre. Então, desde pequeno, eu ia para a igreja sozinho, minha mãe não me levava, ninguém me levava, e eu queria ser padre. Depois, eu comecei a estudar, ainda de pequeno, fui coroinha. Aí, quando eu completei 14 anos de idade, aí me chamaram e falaram: olha, agora você pode, se assim permitir, a família também, tem que ter a assinatura do pai, da mãe. Vamos mandar você para São Paulo, para Pindamonhangaba, você vai estudar e tal. Aí, pronto, eu disse: é o que eu quero da minha vida, mas pronto, é isso. Eu achava o padre bonito, aquela batina do padre, aquela coisa toda. Falei com meu pai, minha mãe. Meu pai disse: rapaz, isso que você quer? Então tá bom, eu assino. Então o padre veio de São Paulo, reuniu com mais outros jovens da minha idade. E ele deu uma palavra muito bonita, todo mundo se emocionou. E no final ele falou assim: olha, mas vocês precisam entender que padre não casa. Aí eu falei: então eu tô fora. Não dá pra mim não. Aí eu não dou conta não. Eu não fui chamado pra isso.
Aí o padre, não, mas você consegue. Eu digo, consigo nada, homem. Não, eu tô naquela fase, não, a testosterona tá lá em cima, não quero saber não, não vou não quero saber mais de nada. Então aí eu fui, queria ser padre, depois aí eu falei, já fiquei com medo, eu falei, esse negócio de chamado, isso não é pra mim não. Eu vou estudar e vou ser contador. Aí estudei, fiz a faculdade de contabilidade, vou ser um contador, vou arrebentar de sucesso. Não deu certo. Aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou fazer direito. Fiz contabilidade, queria ser padre, eu acho que eu fiz errado, então eu vou tentar fazer direito. Fiz direito. Agora eu vou ser um advogado, vou arrebentar e tal, tal. Não entrou no meu coração. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou ser comerciante. Não deu certo. Então tudo deu errado. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa, eu acho que eu vou ser pastor. Aí o coração abriu, as coisas começaram a fluir, foi indo, eu digo, pronto, é isso aí. Tô vendo que a minha vocação é essa. Aí pronto, fui indo, né? Casei cedo também, claro. Quer dizer, primeiro eu casei, né? Eu tinha 17 anos e minha esposa tinha 15. Se fosse hoje, seria preso, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Mas tudo bem. Aí no Brasil é assim, a gente, principalmente na Paraíba, né? Falei pro pastor Valbo, lá é igual o coelho, olhou, gostou, casou. Então a minha vida, ela cresceu, foi muito rápido, depois que eu tomei a decisão da vocação que Deus tinha colocado no meu coração de ser pastor. Então eu comecei a estudar, eu comecei a buscar mais informações, eu comecei a orar, a jejuar, então eu me entreguei de corpo, de alma e de espírito para saber que realmente era aquilo que Deus tinha para mim. E eu quero que vocês aprendam uma coisa aqui muito séria. Principalmente você que quer ser um líder, um pastor, você quer ser abençoado no seu ministério. Eu vou falar para vocês que vocação não é quando todas as portas estão fechadas e só a porta de pastorear está aberta. Isso não é vocação, tá bom, gente? Vocação é quando todas as portas estão abertas e você olha e diz assim, a porta que eu quero é aquela ali que se chama ministério. É essa que eu quero, é essa que eu vou seguir, é essa que eu vou honrar. Porque a porta estava aberta para mim, para eu ser um comerciante, a porta estava aberta para mim para eu ser um contador, a porta estava aberta para mim para eu ser um advogado, a porta estava aberta para mim para eu ser um padre. Mas eu decidi que a porta que eu queria seguir era a porta do ministério, do chamado, da vocação que Deus tinha colocado no meu coração. Então, isso é muito importante porque você precisa entender que essa vocação é onde vai fazer você de um líder homem e uma líder mulher fazer a diferença no ministério que você serve. Para que você venha a ser um grande líder, a sua fidelidade ao ministério seja grande e você vai servir com excelência, onde o Espírito de Deus vai capacitar você a cada dia mais naquilo que você tem feito. Então, isso é uma vocação que nós precisamos tomar na nossa vida para que o ministério e o nosso chamado da liderança ela venha a ser desenvolvida de uma forma transparente, não com pressão, não com dificuldade, porque quando Deus chama, Deus confirma, quando Deus chama, você sabe, e quando Deus chama, quem está do seu lado vai dizer assim, não tem como você fugir, vai, não tem jeito. O segundo ponto que eu quero trazer dentro desse versículo que nós lemos, de Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, é sobre abnegação. O apóstolo Paulo diz assim, ó, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Então, se é verdade isso que o apóstolo Paulo falou, não podemos ter medo de fazer a obra de Deus achando que vamos passar dificuldades. Porque, infelizmente, tem pessoas hoje que eu não vou para a igreja, as coisas, depois que eu tomei uma decisão na igreja, depois que eu chamei o pastor Valbo, que eu quero servir a Deus, a minha vida, as coisas estão ficando mais complicadas, eu não sei o que é que eu faço, e quando eu não vou para a igreja, as coisas ficam tranquilas, quando eu vou para a igreja, as coisas parecem que pioram. Eu não sei se acontece com vocês aqui, mas aqui nos Estados Unidos acontece com muita gente desse jeito. Pastor, quando eu tomei a decisão na minha vida de mudar por completo, as coisas piorou, mas é assim mesmo. Se você for para a Bíblia, você vai entender que as coisas na Bíblia é assim. Estava ruim, ficou pior, depois melhorou, né? Então, as coisas que a Bíblia traz para você, para nós, geralmente é assim. Mas se a gente tomar uma posição e dizer assim, eu não vou arredar, eu vou tomar uma posição de mudar de vida, eu vou fazer igual Daniel, eu vou tomar a decisão de mudar de vida, eu não vou me contaminar e ponto final. Aí Deus começa a honrar por saber que você vai ser um grande líder que vai fazer a diferença. Então essa abnegação que o apóstolo Paulo fala, é você ter o olhar
no reino de Deus, tendo convicção em três coisas. Primeiro, você precisa ter intimidade com Deus, ter uma vida de oração, de jejum. Segundo lugar, você tem que ter uma vida familiar no altar de Deus. E terceiro lugar, é consequência dos dois primeiros. E eu gostaria que todos vocês nunca esquecessem isso. Primeiro lugar na minha vida é Deus. Segundo lugar na minha vida é minha família. Terceiro lugar é consequência dos dois primeiros, que é a parte financeira. Então, se eu estou bem com Deus, eu estou buscando a Deus, Deus tem me honrado, eu honro a minha família, eu vivo bem com minha esposa, eu trato minha esposa bem, eu deixo a minha esposa com autoestima lá em cima, inclusive abrindo aqui um espaço, tá? Vocês maridos, homens que estão aí, façam média com sua esposa, tá bom? Porque eu tô aqui nos Estados Unidos, tá difícil, porque as mulheres estão cobrando pros maridos aí, os maridos cobram demais, uma coisa e outra, você tem que dar uma injeção de ânimo na sua esposa, tem que deixar a autoestima dela lá em cima, chamar ela de bonita, dar um bom dia, dar um beijinho no cagão, puxar aqui, ó, o trapézio dela, aperta aqui assim, antes de trabalhar, fala assim, hoje você não me escapa. Ela vai passar o dia todinho pensando, entendeu? Você tem que ter uma estratégia pro seu casamento e sua família ser abençoada, gente. Porque o líder, quem é pastor aí, pastora, infelizmente hoje tem líderes, pastor Valber, que acha que tudo na vida dele é igreja. Eu só vivo para a igreja, larga a família. O dia que lembra da esposa, a esposa tem que estar pronta. A esposa não é objeto, não, gente. Ela é um de corpo, alma e espírito, precisa ser valorizada, faz parte da sua vida. E a Bíblia diz que depois que a gente casa, escolhe a mulher do casamento, não é só mais uma carne. Duas carnes, né? É uma só. Os dois agora é uma só carne. Então nós precisamos entender que esse mistério da nossa vida de espiritual, familiar e financeiro é quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com nossa família, tá? É o esposo com a esposa, os pais com os filhos com os pais. Eu tenho certeza e já profetizo sobre a sua vida e que aí não tem. Mas aqui nos Estados Unidos tem muito, mas muito mesmo, e nós estamos tratando. Ainda são pais que não falam bem com seus filhos que não falam bem com seus pais. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você ser um líder, você tem que ter a família no altar. Você tem que ser amigo do seu filho, amigo da sua filha, tá? Você tem que conversar com ele, você tem que conversar com ela. E não é só aqui, não. Aqui quem manda sou eu nessa casa e se não for do meu jeito, não serve. Então não tem como você liderar, porque se você não lidera você mesmo em sua própria casa, como é que você vai liderar a igreja? Como? Você está me entendendo? Então você tem que ter uma liderança na sua vida. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Segundo, é sua casa. Você tem que viver bem com sua família. A sua esposa tem que olhar para você e falar assim: rapaz, meu marido ele é diferenciado. Agora deixa eu falar. Todo mundo tem erro? Todo mundo tem erro. Agora não pode ficar famílias, líderes brigados com esposa ou esposa com esposo e chegar na igreja à noite como se tivesse tudo bem. Isso não pode acontecer, porque assim, eu posso esconder da minha esposa, ela pode esconder de mim, dos meus filhos, mas de Deus ninguém esconde. Não tem jeito. Então, quando a gente tem essa vocação, as coisas na nossa vida começam a mudar. Quando a gente começa a ter essa abnegação que o apóstolo Paulo falou, que nada mais preciosa até a vida dele, eu quero dizer para vocês que essa atitude do apóstolo Paulo é muito difícil você entender isso aí. É muito difícil pessoas entenderem isso aí. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, muito séria, tá? E, geralmente os testemunhos que eu dou são testemunhos que envolvem a minha vida, porque eu sei que aconteceu comigo. Eu posso usar um testemunho de alguém, mas a pessoa tem que ser muito íntimo meu para eu saber que realmente a pessoa passou por aquilo. Mas essa parte da abnegação aí, eu quero dizer para toda a igreja, para você entender que o chamado, a liderança, a fidelidade e servir com excelência é muito difícil. Mas quando você toma a decisão, Deus te honra. Deus te honra de uma forma tremenda, que muitos vão dizer assim, verdadeiramente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. O pastor Valber sabe, a pastora Kátia, mas vocês da igreja vão ficar sabendo agora. Vou fazer 3 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Então eu estudei, eu paguei um preço muito alto nos meus estudos, eu quis ser bem sucedido nos meus estudos, mas a decisão que eu tomei realmente foi ser pastor. Mas há 3 anos e meio atrás, apareceu um concurso Tribunal de Justiça do estado do Tocantins. Sou do Tocantins, lá de Palmas, Tocantins, o pastor Valber esteve lá.
Ele sabe como que foram as coisas lá. Minha esposa é concursada do Tribunal de Justiça já tem 23 anos. E quando surgiu uma oportunidade de um concurso no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, eu fiz a minha inscrição. Estudei e passei. Então eu passei, Deus me honrou, eram 5 vagas, teve 39 mil inscritos. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu passei em segundo lugar. Tomei posse, fui abençoado, estou lá trabalhando. 3 meses que eu estava no trabalho, recebendo meu salário abençoado, achando assim, pô, paguei um alto preço. Isso para mim foi uma vitória muito grande. Estou falando de abnegação, tá, gente? Deus, 3:30 da tarde, Deus falou comigo. Tu me amas? Eu tive até um susto, eu olhei assim, não tinha ninguém na sala, eu... Ah, isso é coisa da minha cabeça. Continuei trabalhando, fazendo a decisão que o juiz pediu. Daqui a pouco, tu me amas? Aí eu senti que era Deus que estava falando comigo. E eu respondi para ele, sim, Senhor, eu te amo. E ele perguntou pela segunda vez, eu falei, aí comecei a chorar, foi muito forte. Ele falou a terceira vez, eu falei, eu lembrei de Pedro, né? Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele falou assim, se tu me amas, larga esse trabalho que eu te dei. Aí eu falei, tá, agora o bicho pegou mesmo, viu? Aí eu não entendi, fiquei ali, fui para casa, cheguei em casa, minha esposa, tá acontecendo, tá tudo bem? Eu disse, não, tá tudo bem, não quis falar para ela de imediato, porque assim, eu precisava ter uma convicção maior com Deus. Então fui orar de madrugada, Deus falou comigo e no outro dia eu não pensei 2 vezes. Eu chamei minha esposa e falei assim, olha, eu preciso conversar com você sobre o meu chamado. Ela, não, sim, claro, e tal, ela sempre me apoiou, né? Mas a minha preocupação era, cara, eu passei num concurso, ela é concursada, nós estamos super bem, tudo beleza, tudo tranquilo, e eu vou chegar para ela e dizer assim, Deus mandou eu sair do trabalho. Ela vai dizer assim, rapaz, tu tá ruim do juízo. Tu tá orando demais, tá jejuando, tem alguma coisa ruim. Aí eu falei, oxi, agora o bicho vai pegar, né? Eu falei, taca a bexiga, agora ela vai pegar pesado comigo mesmo. Aí eu falei, e agora, como é que eu faço? Aí eu fui pra oração, eu falei, ó Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor sabe, o senhor me conhece, agora o senhor tem que falar com minha mulher, porque se eu sair assim pode dar confusão, entendeu? O senhor tem que preparar ela, porque às vezes eu posso até sair obediência ao senhor, mas se minha esposa não estiver preparada, eu posso ter problema no meu casamento. E eu não posso continuar fazendo a tua obra solteiro. Porque eu sou bem conhecido do Tocantins, todo mundo vai dizer, o pastor separou. E você sabe, né, irmão? O povo gosta de fofoca. Aí ia dizer assim, aí vai inventar 1001 coisa. Aí eu comecei a orar por ela, fiz um jejum, chamei ela para conversar, disse, vou levar você para jantar. Aí ela, eu digo, eu tentando apaziguar a situação, né, e tal, querendo fazer aquela média com ela, pra ela achar que a gente tal, e eu, pra cá, pra lá, mas o coração, aí chamei ela pra jantar e fui, levei ela na beira do lago, lá em Palmas, pedi uma picanha e tal, e ela, assim, fala logo o que é que tu quer, e fala, o que é que tu quer? E ela foi arrumadona e jogava o cabelo para um lado, e jogava o cabelo pro outro. Eu disse, oh meu Deus, ela tá pensando que vai ter uma saliênciazinha depois, eu não sei nem o que é que eu vou falar para ela e tal, entendeu? Aí eu peguei e disse, agora o negócio pegou, né? Aí tá bom, aí cheguei para ele e falei assim, ó, tem um negócio sério para te falar. Aí ela já ficou nervosa. Rapaz, fala logo porque tu tá enrolando, não fala o que é que é. Aí eu falei, não, Deus falou comigo e... Ela, sim, o que é que Deus falou? Então, aí tá o problema, né? Aí ela fala logo, aí eu esperei ela comer primeiro, porque senão ela ia perder até a fome. Aí eu falei, ó, bebê, o negócio é o seguinte. Deus falou comigo lá no meu trabalho, lá no gabinete do juiz, tudo certinho, tudo belezinha. Ele pediu se eu amasse ele era pra eu sair do trabalho. Ela olhou pra mim, aí eu disse, e agora? O que ela vai falar, né? Rapaz, Deus me surpreendeu quando Deus tá no negócio, irmão. Olha, não tem dúvida.
Ela falou assim: eu pensei que era uma coisa mais séria. Oxente, se Deus falou contigo, tu sai. Eu falei, pois é, mas preste atenção, é um concurso, né? Tô ganhando bem, gente. Ela, pois é, mas se foi Deus, eu falei, então Deus tá nesse negócio mesmo, sabe? Eu digo, oxe, beleza. Só que quando Deus falou comigo pra eu sair, pastor Valber sabe, eu viajei muito o Brasil, eu só vivia viajando final de semana direto. Eu pensei assim, eu falei, bom, eu vou voltar a viajar de novo, vou ficar pregando todo final de semana e 2 final de semana por mês eu levo ela comigo, que é o que eu fazia antigamente. Muito cansativo para ela. Tá bom. Ela fez, não, você tem certeza, você tem convicção que foi Deus? Se você tem convicção que foi Deus, eu não vou entrar nesse mérito. Tá certo? Então você tem sua intimidade com Deus, eu respeito a sua intimidade com Deus, você tem um chamado, você tem vocação. Agora, essa abnegação que você está tendo agora, nesse momento, é uma abnegação muito séria. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque quando Deus chama, quem tem convicção será você. Tudo bem. Eu falei, então, era isso que eu queria ouvir de você. Então o clima foi bom e tal, e ela jogou o cabelo e disse, pronto, o negócio agora pegou. Hoje o bicho vai pegar mesmo, hoje o Buriti vai pegar. Aí tá bom, beleza. Pra casa, tudo certinho, beleza. Agora eu vou falar com o juiz. Fui lá, falei com o juiz. O juiz falou assim, olha, você tá passando bem? Eu digo, tô. Você tem certeza? Eu digo, tenho. Você vai pra onde? Eu digo, não, eu tô tomando a decisão aí. Eles, que decisão é essa? Você precisa de uma semana, só tem 3 meses que você tomou posse. Seu trabalho tá bem aqui, tá tudo certinho. Nós estamos gostando do seu trabalho, você não pode sair não. A gente tá precisando aqui de servidor e não tá tendo. Aí eu falei, pois é, doutor, mas eu preciso de uma decisão. Mas o que é que tá acontecendo? Eu não queria dizer que Deus tinha me chamado, que ele dizia, esse cara é doido. Mas ele arrochou, disse, ó, doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor, não sei se o senhor vai entender não. Mas Deus me chamou e eu preciso sair daqui. Ele disse, olha, eu não tô entendendo mais nada, você vai que eu assino sua exoneração, não tem problema nenhum. Aí eu digo, então tá bom. Aí eu sabia que ele não ia entender mesmo. Bom, saí, tudo bem. Falei pra minha esposa, agora eu vou continuar orando, né? Foi quando Deus falou comigo para eu preparar as malas para vir para os Estados Unidos. Aí eu falei para ela, agora que eu não tô entendendo mais nada. Agora foi que o negócio pegou mesmo, porque agora foi, eu não sei, agora eu acho que eu tô doido mesmo. Mas eu orei, Deus foi revelando as coisas para mim. Até, gente, resumindo aqui a história, nós viemos para cá, para os Estados Unidos, porque foi uma revelação de Deus. Agora, existia outro problema sério. Porque como a minha esposa é concursada, ela não podia pedir exoneração, porque ela tem muito tempo que ela era concursada. E eu falei para ela, vamos orar, vamos apresentar o desembargador, que você trabalha com ele, e você vai pedir uma licença de 3 anos, podendo renovar por mais 3. E nós vamos para os Estados Unidos. Aí ela falou assim, tu quer fazer o que nos Estados Unidos? Eu digo, Deus está mandando para lá para cuidar de um povo. De que povo? Eu digo, não sei. Tô entendendo nada. Sara também não entendeu, não. Faz de conta que eu sou Abraão, tu é Sara. Vamos pegar descendo. Bora, 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 bora. Aí ela falou, vamos orar. Nós oramos 7 dias, jejuamos 7 dias, eu e ela, pelo desembargador. Quando foi no 8º dia, ela foi falar com ele para pedir uma licença de 3 anos, sendo renovada por mais 3 anos. Ela falou, olha, eu vou trabalhar, já pedi uma audiência com ele, ele vai me atender hoje às 4 da tarde, e tu fica orando. Eu digo, eu não vou comer nada hoje, nem beber água. E eu já tinha perdido uns 4 quilos. Imagina uma estrutura dessa perdendo 4 quilos ainda. Tava só o couro e o osso. Mas tá bom, eu digo, eu não vou beber, não vou comer, eu vou ficar orando, apresentando esse homem. Deus tem que falar no coração dele para ele assinar esse negócio. Porque não tem como eu ir para lá, não. Aí tá bom, ela foi. Quando deu em 5 horas, eu disse, pronto, ela já mandei mensagem, ficar só um pontinho. 5h30, mensagem, só um pontinho. Eu disse, eita, rapaz, e agora o negócio pegou. Quando foi 6h30, ela me ligou. Eu digo, eu pensei que tu tinha morrido, mulher, cadê tu, pelo amor de Deus? Ela disse, não, tô saindo agora do gabinete aqui. Espera aí que eu tenho um... Chegar em casa e a gente conversa. Não, antecipa logo, porque a gente... Eu não sei você, irmão, mas pensa num nordestino agoniado sou eu. Viu? Se o pastor Val me ligasse, eu tenho um negócio pra te falar. Eu não durmo enquanto ele não me ligar de volta. Quando eu ligo pra ele 5 horas da manhã, pastor Val, cadê o senhor, hein? Aí eu tenho que saber dessa história primeiro. Gente, abnegação não é fácil, não. Vocação também não. Mas quando você se coloca na posição, e a melhor posição de um homem, de uma mulher, de um líder, de uma liderança,
de servir com excelência para a pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Minha esposa chegou e falou assim, olha, vamos conversar, bora. Então, expliquei a situação para o desembargador e ele não autorizou eu ir. Aí eu falei, eixe, agora, oxente, como é que é esse negócio aí? Se a gente orou, Deus falou que... Então, ele não liberou eu ir, me dispensando por 3 anos, podendo renovar por mais 3. Ele disse que não queria me perder da equipe, me autorizou a ir para os Estados Unidos trabalhando de home office. Você está entendendo, gente? Como é que Deus faz? Glória a Deus. Obrigado. Eu fico até emocionado, porque quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós passamos aqui, a igreja tem 1 ano e meio, e todo o início é muito difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que pesou muito na minha vida, né? Nós estamos aqui 1 ano e meio com a igreja, 2 anos praticamente, são 2 anos sem salários. Porque nós chegamos aqui, conseguimos reunir uma família, depois conseguimos reunir 12 pessoas, depois 7 pessoas sumiu, só ficou mais 5, aí ficou só eu, a pastora, a minha esposa, a minha sogra, até a sogra eu tô, gente. Tu tá vendo como a prova é grande? Que até a minha sogra trouxe comigo. E meus filhos. Aí eu falei, Deus, então o Senhor tem que confirmar aqui, porque tá muito difícil para mim. Eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo, porque tá difícil demais aqui. Eu preciso de uma resposta do Senhor. E eu comecei a orar, fui orando, e o tempo foi passando, deu 1 da manhã, deu 2, deu 3. Quando deu 4 horas da manhã e 13 minutos, eu recebi uma mensagem de um homem chamado Valber Ferreira. Quando eu abri a mensagem, ele já vinha falando em línguas. Aí começou, esse que falo contigo, por que tu tá preocupado? Bom, aí eu não aguentei não, fiz igual o Daniel, parece que eu tava vendo um anjo, eu caí. E o que eu falei para Deus, Deus usou o pastor Valber, o pastor de vocês, esse homem de Deus, que eu conheço desde 2011, pastor Valber. Por aí, né? Então tudo que eu falei, pedi para Deus, Deus usou o pastor Valber para falar comigo e disse assim, quem te levou para aí fui eu. Hoje eu abro a atmosfera espiritual e a partir de hoje tu vai ver que eu confirmo teu ministério nesse lugar. Irmãos, no próximo culto que teve, já foi quase 30 pessoas. Aí no outro 40, no outro 60, e o negócio foi crescendo, e a igreja está crescendo. E Deus falou assim, eu cuido de ti. Você não se preocupou com o financeiro, mas eu me preocupei contigo. Por isso que Deus usou o desembargador para minha esposa vir em home office. Por quê? Porque o nosso salário era o dela, eu pegava 6 por 1. Você sabe que o dólar é caríssimo. Então nós passamos aqui 2 anos sendo sustentado pelo salário dela, que a gente pegava o real e trocava em dólar. Só para vocês terem uma ideia aqui, irmão, o aluguel nosso aqui custa $2.300. O aluguel, fora água, energia, feira, combustível. Mas Deus nos sustentou nesse lugar e tem nos sustentado até hoje. Para a honra e glória do nome dele. Sabe por quê? Porque existe a vocação e essa abnegação que você, quando Deus falar com você, você tem a convicção disso aí. Se Deus está falando com você, você não tenha medo, você pode ir. Se é para construir a igreja, vai com o pastor Valber. Se vai, reúne a igreja e fala assim, tamo junto, pastor. Porque se Deus falou, Deus confirma, irmãos. Eu estou falando um testemunho real da minha vida para vocês. Quando nós nos colocamos na posição, Deus nos honra. Fora as pessoas, pastores que estavam aqui, que veio para cá, que perderam a esperança, que largaram a igreja, nós fomos atrás, conseguimos levantar eles de novo, famílias destruídas, dia e noite eu e minha esposa trabalhando na obra de Deus, de domingo a domingo, e Deus está fazendo e está feito assim uma obra extraordinária. Vocês vão ver em seguida, porque eu estou orando pelo pastor Valber de vocês. Ore, me ajude, irmão, que eu estou querendo trazer ele aqui, a Kátia, mas ele é difícil demais. A minha agenda está aqui, a minha agenda está assim, minha agenda não sei o quê, minha agenda está... Eu vou ter que orar para Deus. Deus, faça igual o desembargador. Eu vou ter que orar 7 dias por ele, jejuar 7 dias para trazê-lo aqui. Mas eu vou trazer, viu?
Então, gente, eu quero falar para vocês que essa vocação que vocês têm, com a liderança, a fidelidade e o servir com excelência, você não precisa ter medo, você pode abraçar sem medo, que Deus vai te honrar de uma forma extraordinária. Deus começa a te honrar quando você toma posição, primeiro pela sua vida espiritual. Você vai ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Esses dias nós estávamos orando minha esposa, irmão, nitidamente. Aí quando foi umas 2 horas da manhã, ela foi dormir, eu fui lá para a sala e falei assim: Deus, eu queria sentir o Senhor mais perto de mim, eu precisava ver que realmente o Senhor está aqui. Eu peço para o Senhor, não estou falando coisa aqui que acontece comigo, tá? Você acredita, vocês acreditam se vocês quiserem, mas Deus é minha testemunha. Eu falei assim: Deus, senta aqui do meu lado. Eu estava ajoelhado na sala, perto do sofá, com a mão em cima do sofá. Eu senti como alguém tivesse sentado no sofá, irmão. Eu olhei de lado, não vi ninguém, mas eu sabia que Deus estava ali do meu lado ouvindo a minha oração. E eu quero falar para vocês, liderança, líderes, pastores e pastoras, líderes de qualquer departamento. O ministério de vocês, para eles crescer, vocês precisam orar. Vocês têm que ver de vida de oração. Eu não falo oração chama gato, tá? Porque tem pessoas que falam oração chama gato. Que é aquela oração que a pessoa ajoelha, ora 2 minutos fazendo só... Ninguém está entendendo nada. Então a oração que ela tem que ser de dentro para fora. Por isso quando Deus usou Noé e falou: olha, tu vai fazer uma arca para você, não é para mim não, é para você. Lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, quando Deus falou assim: olha, tu faz para ti. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: faz para ti uma arca de madeira de gofé. Madeira de gofé é a pior madeira que tem, é a madeira que faz caixão. Só que tu vai começar a betumar ela, Noé, de dentro para fora. Então a mudança de um homem e de uma mulher para ter uma liderança, fidelidade e servir com excelência, a mudança ela tem que ser de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Então começa a mudança no seu falar, no seu comportamento, na sua decisão, na leitura da palavra. Então você precisa tomar a decisão de mudar. E essa mudança ela é um conjunto. A sua esposa, o seu esposo vai ver, seus filhos vão ver, a igreja vai ver, o seu líder vai ver, seu pastor vai ver. E o melhor de tudo, Deus está vendo, ele começa a te usar. Amém? Finalizo essa parte de Atos 20, versículo 24, com a terceira característica. Paixão. Primeira, vocação. Segundo, abnegação. Terceiro, paixão. O apóstolo Paulo diz assim: para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A paixão pelo evangelho é que aquece a nossa alma. A paixão pela obra de Deus é que nos faz sermos líderes abençoados, sermos fiéis no ministério e servirmos com excelência. Se você não tiver paixão, não vai. É um conjunto. Você depois medita nesse versículo de Atos 20 e 24. Você tem que ter a vocação, a abnegação e a paixão. A paixão é que faz você ter esse desejo de estar na igreja, esse desejo que vocês estão fazendo aí agora, essa imersão tremenda, que Deus vai abençoar vocês desse alto preço que vocês estão pagando. Deus vai honrar vocês tremendamente. Mas tem que ter a paixão dentro de si que vai acender esse desejo de sempre estar buscando, sempre estar indo, sempre estar na igreja. Sempre, 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 sempre essa paixão, ela nunca pode se apagar. Amém? Então tenha líderes, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Essa liderança, essa fidelidade e essa excelência no servir com essas 3 características: vocação, abnegação e também a paixão. Finalizo essa primeira parte e eu gostaria que vocês me acompanhassem agora em Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Esse aqui também é profundo e eu gostaria que vocês prestassem também muita atenção. Eu vou ler, tá bom? O apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó: Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando nós temos essa convicção desse chamado, observe que ele diz assim, Paulo, qual é a outra palavra que tem aí, gente? Me ajuda aí. Beleza, obrigado, pastor Valber, obrigado, igreja. Ele não fala Paulo chamado, Paulo separado, Paulo o grande, Paulo o sábio. Ele diz Paulo servo. Sabe por que servo? Porque a primeira coisa que nós temos que ter na vida é servir, aprender, sabe o quê? A servir. O que é que diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28? O próprio Jesus diz assim, ó, o Filho do Homem veio, não foi para ser servido, mas para servir. Então nós temos que servir. A primeira característica de um líder, de um pastor, de uma liderança abençoada é servir. Depois ele diz que tem um chamado. E por último ele diz que foi separado. Então observe que quando Paulo ele passa a servir a Cristo, é o encontro que ele tem extraordinário com Jesus no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 4, 5 e 6. Quando Jesus se manifesta para ele no caminho de Damasco, o que é que ele estava levando para Damasco? Vocês se recordam? Cartas. Essas cartas nunca chegaram em Damasco. Vocês sabem por quê? Vou falar para vocês por quê. Porque a carta que ele estava levando nas mãos não ia fazer diferença nenhuma na vida das pessoas que adoravam a Cristo, queriam uma mudança de vida. Ele estava levando cartas que davam autorização para ele prender, matar, açoitar homens e mulheres. A principal carta que Paulo estava levando, nem ele sabia, mas Jesus sabia. A carta estava dentro dele. Ele era a carta viva para depois escrever Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, Timóteo. Eram as cartas que ele estava levando dentro dele, não as cartas que estavam na mão. Por isso que as cartas nunca chegaram, porque eram cartas de perseguição. Então, o olhar de um líder, hoje, quando ele passa a ser servo, é olhar de compaixão, é olhar de mudança, é olhar para uma pessoa e dizer assim, você tem futuro, Deus vai te honrar, eu vou investir no seu ministério, quando tem o chamado da vocação. Mas precisamos começar como servos. Observe que é uma engrenagem. Tanto a vocação de Atos capítulo 20, versículo 24, como servo de Romanos capítulo 1, versículo 1. A vocação é o servo. Primeiro eu tenho a vocação, mas eu tenho que servir. Se eu não servir, não adianta. Porque a nossa vida, gente, começa com processo. Ninguém começa com promessa. Pastor Valbo, vou pegar um exemplo seu. Você tinha promessas, mas você teve que passar pelo processo para chegar onde você chegou, no nível que você chegou com a sua liderança com a igreja. Você não já começou lá na promessa, nem no propósito. Você começou na promessa. Então, a nossa vida ela passa por um processo, a gente vai para um nível de propósito para depois a gente chegar na promessa. E se você olhar na Bíblia, ela traz isso aí para nós. Porque tem pessoas que querem começar já na promessa. Ah, eu não quero igreja pequena, não dou conta de dirigir igreja pequena porque eu sou o cara. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui já tem pastores intitulados quase vice-querubim, gente. É coisa tremenda aqui, o negócio aqui é forte. Os homens que querem glória para ele, para glória para Cristo, nenhuma, pastor Valber. Igreja, nenhuma. Eu fui pregar numa igreja, chegou lá, o rapaz me chamou e eu não conhecia o pastor. Então, eu cheguei na igreja, disse, ó, vou te apresentar aqui o pastor, tal, chamou de pastor, eu fui lá. Vou chamar o nome dele não, vai que vocês conhecem. Disse, prazer, pastor, tudo bem? Ele falou assim, pastor não, apóstolo. Aí eu também nem mudei, eu falei, pai do Senhor, apóstolo, como é que o senhor tá? Tudo bem? Sim, porque eu sou apóstolo. Eu digo, beleza, tranquilo. Tá. Você é o quê? Eu digo, eu sou ninguém. Eu sou só o pregador da palavra mesmo aí, acabou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que querem a glória para ele. Sabe qual é o ministério difícil que João Batista falou? João capítulo 3, versículo 30. É necessário que eu diminua e que ele
cresça. Hoje está ao contrário. É necessário que eu cresça e que ele diminua. Por quê? Porque a pessoa quer a glória para ele, quer começar na promessa, achando que é o cara. Mas não, a gente tem que começar, irmão, no processo. Você observa lá em João capítulo 11. Você sabe da história de Lázaro. Ele ficou doente. Quando ele ficou doente, foi um processo. Quando ele morreu, foi um propósito. Mas quando Jesus ressuscitou ele, foi uma promessa. Aí vamos lá para Gênesis, capítulo 37, versículo 30, Gênesis 37, 38, 39, 40 e 41. 5 capítulos. José, quando os irmãos dele jogou ele na cova, foi um processo que ele teve que passar. Depois venderam ele lá para o Egito. Foi um propósito. Mas quando ele chegou a governador, foi uma promessa. Você observa também Davi. Davi foi ungido rei no meio dos irmãos dele. Foi um processo. Quando ele matou Golias, foi um propósito. E quando ele assumiu o trono, foi uma promessa. Então nós precisamos passar pelo processo, chegar no propósito para depois chegar na nossa promessa. Tem gente que quer começar na promessa e as coisas não funcionam dessa forma. Por isso que quando Paulo é chamado, ele é chamado para servir. Quando ele vai para a rua chamada direita, que Ananias vai lá orar por ele, que Deus manda, qual foi a resposta de Ananias para Deus? Para Jesus. Ah, Senhor, esse homem não, esse homem tem fama de matador, de perseguidor, eu não posso ir lá não. Deus falou assim, vai, porque ele é uma pedra preciosa, ele vai ser um instrumento precioso nas minhas mãos para fazer a diferença na minha obra. Não só o apóstolo Paulo, gente, você que está me ouvindo aí, nós somos ferramentas essenciais na mão de Deus para fazer a diferença. E igreja, hoje, ela tem que fazer a diferença através da sua liderança, mas a liderança unida, uma liderança que não pensa melhor do que eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que B. Não, uma liderança que todos têm a mesma visão, servir. Nós precisamos servir. Servir quem? Servir a humanidade. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas, que a igreja, ela veio para servir, mas com autoridade, claro. Porque o apóstolo Paulo disse, Paulo, servo. Então ele o primeiro chamado dele, ele disse que ele é servo. Nós precisamos servir. Aqui na igreja, nos Estados Unidos, a gente adotou aqui, todo culto, a gente faz, eu adotei como maná. Então as pessoas trabalham muito aqui nos Estados Unidos. Aqui as pessoas, quando vêm do Brasil para cá, eles vêm com um pensamento só. Primeiro, eles oram. Oh, Deus, abençoa para eu entrar nos Estados Unidos, meu visto ser aprovado, eu vou te honrar lá, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas quando chega aqui, o trabalho, irmão, tira o foco das pessoas. Então, quando nós chegamos aqui, para a gente tentar mostrar para essas pessoas que o Deus deles, o nosso Deus, o verdadeiro Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, é o Deus verdadeiro e não Mamon. O dinheiro faz parte? Faz parte. Eu sempre falo, e sempre falei, e estou falando para vocês aqui. Olha, a vida espiritual em primeiro lugar. A vida familiar em segundo lugar. E a vida financeira, que é o propósito. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com minha família, Deus tem prazer em me prosperar financeiramente em tudo que eu faço. Você tira por José. Está lá, Gênesis capítulo 39, versículo 23. A Bíblia diz que onde José colocava a palma da mão, Deus prosperava. Por quê? Porque ele tinha uma vida íntima com Deus. Ele honrou a família dele. Levantaram calúnia contra ele. A mulher de Potifar levantou. Mas não tem problema. Ele permaneceu firme. Ele não teve inveja, ele não teve ódio. E tem uma coisa que líderes, estou falando liderança, de servir com excelência, o coração da paixão que eu falei lá em Atos capítulo 20, versículo 24, nós temos que ter um coração limpo, igreja. Você não pode olhar para uma pessoa, como nós chegamos aqui, que a igreja foi crescendo, que eu falei para vocês, aqui as pessoas, elas têm uma visão muito pequena, muito fechada. Tem pessoas que estão aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 7 anos, que já sofreu, e elas querem que quem chega tem que sofrer do mesmo jeito delas. E eu cheguei e falei, não, eu não aceito isso. Aqui a gente tem que ter o olhar de Cristo, o olhar de compaixão, que a gente puder aqui para ajudar as pessoas, nós vamos ajudar as pessoas. Aqui ninguém nasceu para sofrer. Nós somos servos, estou aqui para servir vocês. Então quando termina o culto, a gente adotou um lanche chamado maná. Às vezes a gente faz janta, a gente faz um lanche bem caprichado. Mas, gente, para a glória de Deus,
Eu não como nada, pastor Valber, enquanto todos da igreja não comerem. Porque é uma coisa minha, eu estou aqui para servir primeiro, depois que eu sirvo, que eu vejo que todo mundo comeu, se sobrar eu como. Se não sobrar, não tem problema. Mas eu estou aqui para servir. E a comunidade brasileira aqui na América, ela está vendo a diferença de uma visão verdadeira de Cristo na vida de pessoas que estão tendo mudanças. São casamentos, famílias, filhos, tá? E ainda é difícil, porque ainda tem mãe que não pensa, tem pai que não pensa, acha que a depressão é uma coisa normal. Estamos tratando aqui 4 famílias difícil, porque os filhos estão dentro do quarto, tem um que está no quarto já tem 2 anos, não sai, não toma banho, o pai abre a porta, bate, empurra a comida lá, ele abre a porta, puxa, parecendo um animal. Aí eu fui lá conversar com ele, aí o pai disse, ó, pastor, cuidado, vai devagar. Eu disse, não, eu só quero que o senhor me dê autorização para eu conversar com ele. Se eu conversar com ele, tá tranquilo. Então a gente vai lá, conversa, na porta, parece um bicho. Oi, fulano, quem é? Não, é o pastor. Quem? Que diabo tu quer aqui, pastor? Eu digo, não, o diabo tá aqui não, quem tá aqui sou eu mesmo. Quero conversar contigo. Abre a porta e bora conversar, homem. Oxi, eu fazer um cuscuz pra tu, rapaz, com rapadura aqui pra tu comer um pedacinho, que eu... Ei, eu achei cuscuz aqui, viu, pastor Valber? Glória a Deus por isso. Achei cuscuz aqui, irmão. Foi um milagre, mas eu achei. Glória a Deus. Tem uma cidade aqui próxima aqui que a gente vai lá e compra cuscuzinho, que tem uma bodega lá mexicana que traz cuscuz e a gente compra flocão. Pensa aí, arrebentei. Então, assim, são pessoas que estão dentro de quartos que o pai e a mãe saem de manhã, só chega à noite pensando em uma só coisa: trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a família está totalmente destruída. Então, o servir que eu falo para vocês é esse olhar de compaixão da liderança ter por famílias. Porque às vezes o pastor Valber, que é o pastor principal dessa igreja, é o líder de vocês, o líder maior, juntamente com a pastora Kátia. Às vezes você sabe de uma pessoa que está precisando de uma palavra pastoral, e às vezes o pastor Valber não vai poder ir lá, né, a pastora Kátia, mas Deus quer usar você mesmo que está aí me ouvindo agora, para ir lá numa palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, gente. Eu preciso que vocês entendam que liderança, a gente que serve com excelência, você precisa entender uma coisa, guarde isso aqui também, tá? Preste muita atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, que é muito sério isso aqui. Seríssimo. Quando você olhar para sua esposa, quando você olhar para o seu esposo, quando você olhar para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua vida espiritual, sua vida financeira, você tem que abrir a sua boca para profetizar sobre a sua vida, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Chegamos aqui, encontramos muitas pessoas falando, não, pastor, meu casamento não vale mais nada não, estou nem aí para nada. Ele já está dizendo que o casamento não vale nada. A mulher fala a mesma coisa, meu filho não tem mais jeito não, minha filha não tem mais jeito não, a minha vida financeira está uma algaceira. Então a pessoa já fala profetizando, e a gente não aceita isso. Então você também não pode aceitar isso. Eu estou falando para vocês que a partir de hoje você muda isso aí, porque quando a pessoa adotou isso aqui na igreja, muitas coisas mudaram, estão mudando a cada dia. Então eu sempre falo para mim, falo para minha esposa, falo para meus filhos, vou no quarto de cada um e digo assim, ó, tu é uma benção. Ele está dormindo e fala, não pai, eu sei que eu sou uma benção, são 2h30 da manhã. Eu digo, eu estou orando por você, tu é uma benção mesmo. Falo para minha filha, falo para mim, falo para minha esposa, falo para meu casamento é uma benção, eu sou uma benção, a igreja é uma benção. Nós somos uma bênção, a minha vida financeira é uma bênção, a minha vida espiritual é uma bênção, minha casa é uma bênção, meu carro é uma bênção, o que eu faço para Deus é uma bênção, o meu ministério é uma bênção. Você precisa profetizar isso aí na sua vida. Como é que um líder, uma líder, um pastor, às vezes fala assim, meu casamento realmente está complicado, viu? Eu não sei nem o que é que eu vou fazer não. Você já está falando que está complicado, você não pode falar, você tem que lançar a palavra profética. O que é que Isaías, capítulo 55, versículo 11 diz? Assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então se ela não volta vazia, então lança a palavra profética. Minha igreja é uma bênção, pastor Valber é uma bênção, pastora Kátia é uma bênção, os líderes dessa igreja é uma bênção, nós somos uma bênção, essa comunidade aqui é uma bênção. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Isso é o servir com excelência, sabendo que sempre vai vir o melhor para nós e para toda a igreja.
E não só para nós, mas é um conjunto. Porque vocês estão aí, é igual nós estamos aqui. Só muda o endereço e o país. Mas nós somos uma comunidade, nós somos uma família, gente. Você é uma família, você tá aí, você conhece todo mundo, você tá aí, você tem consideração pelo irmão, tem consideração pela irmã, você ama um, ama o outro, não pode só gostar de um e amar o outro, não. A visão tem que ser uma só. Servir e servir com alegria, com excelência, no olhar de compaixão de Cristo. Porque o olhar de compaixão da liderança é que faz a diferença. Por exemplo, quem é pastor aí, fora o Valber? Tem mais pastores aí? Ok. Pastoras. Líderes de qualquer departamento. Levanta a mão aí. Ok. Você que não é líder de nada, levanta a mão. Você já errou, viu? Porque se você tem que ser líder pelo menos de você mesmo. Entendeu? Então você é um líder. Você é uma líder. Então você tem que ser líder pelo menos de você mesmo. Eu tô falando assim, gente, não é só para distrair, tá bom? Eu tô falando, pedir para levantar a mão, porque eu tô vendo vocês aqui, porque geralmente eu faço esse tipo de pergunta em algumas palestras que eu dou, e as pessoas falam do mesmo jeito. Se eu não sou líder de líder de mim mesmo, como é que eu vou liderar a minha casa? Como é que eu vou liderar uma igreja? Como é que eu vou ser líder de algum departamento? Que às vezes eu tô querendo ser aquele líder, o pastor Valber tá com aquele pensamento, aquela visão, e se eu não sou líder de mim mesmo? Se eu não estou servindo com excelência o meu ministério e o ministério da igreja. Porque aqui nos Estados Unidos as pessoas são muito sensíveis. Eu sei que no Brasil não é não. Assim, um pouquinho, mas aqui é demais. Aqui todo mundo tem problema, como vocês têm problema, todos nós temos problema. Mas aí no Brasil, assim, às vezes a pessoa chega na igreja, chega mais sério. Eu, por exemplo, né? Eu gosto de brincar, eu sou esse jeito aqui. Eu sou esse jeito que vocês estão vendo, eu sou em casa, eu sou na igreja, eu sou em qualquer lugar. Eu não mudo não, o pastor Valber sabe como é que eu sou. Mas às vezes eu tô uma opressão tão grande, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e eu chego na igreja e o pessoal, e aí pastor, tudo bom, graça e paz? Eu digo, e aí, tudo bom, beleza? Oxe, o senhor tá com raiva de mim, é? Eu falei, oxe, meu irmão, eu tô com dor de cabeça, rapaz. Aí a prova é tão grande que aí eu falo para os líderes que eu tenho, olha, tô com enxaqueca já tem 3 dias, você pode pregar? Ai, pastor, eu não preparei nada não. Oxe, que líder é você, irmão? Tu tem 3 dias ainda. Não, eu preciso de uma semana. Aí eu vou para outro, Resumindo, não tem ninguém para pregar. Sabe quem vai pregar com dor de cabeça? Eu mesmo. Aí, chegamos aqui, tem. Isso eu tô falando ainda de servir, viu, gente? Olha só, aí a gente chega aqui, temos presbiterianos, adventista, Assembleia do Coquim, Batista, enfim, é uma mistura, tudo bem. Eu cheguei aqui e prego. Aí Deus usa aquela palavra pipocada. Aí vem os pentecostais. Pastor, meu irmão, o senhor pregou demais. Aí vem o batista. Gostei não. O senhor tem que pregar mais calmo do lado de estudo. Beleza. Aí no outro final de semana eu prego do lado de estudo. Aí vem o pentecostal. Gostei não. O senhor tem que ser pipocado. Que diabo é pipocado? Pular em cima do púlpito, pregar igual o senhor pregou semana passada. Eu falei, não, mas não é toda vez que é assim não. Ah, então é difícil, sabe? Mas isso faz parte do servir para que as pessoas possam entender que o ministério, a igreja, ela está ali para atender todo tipo de pessoas que chegarem. Eu não posso fazer seleção de pessoas, eu preciso me adaptar àquilo que Deus tem colocado no meu coração, que foi difícil, muito difícil. O pastor Vabo, quando vir aqui, ele vai dar um testemunho para vocês aí. As pessoas aqui, irmão, graças a Deus melhorou muito, mas precisa melhorar mais. É difícil, é muito difícil. Por quê? Porque são pessoas de mentalidade muito... Pessoas, principalmente, que veio para cá há muitos anos atrás e acha que a igreja tem que ser ainda como as assembleias. Eu não sou contra a assembleia, tá? Inclusive, eu saí dentro da assembleia, o pastor Valber sabe disso, da Ministério Madureira. O sangue da assembleia ainda corre dentro de mim. Mas as pessoas querem ainda que... Até aqui, gravata, sabe? A mulher não pode fazer um negócio do cabelo, a unha. Só eu cheguei, eu já falei logo, minha mulher, eu gosto de minha mulher andar arrumada, bonita e cheirosa. Tô logo falando pra vocês aqui. E o que me chama a atenção é quando ela joga o cabelo assim e me chama pra casa. Eu fico doidinho, ninguém me segura não, eu vou embora. Eu falo logo,
para quebrar, porque o pessoal chegou aqui achando que não pode não. Eu falei, gente, aí um mexe pra cá, outro, mas fiz um dia uma reunião com as mulheres aqui, falar sobre esse tema de servir. Aí eu digo, rapaz, falei pra minha esposa depois, disse, eu vou fazer a reunião com os homens. Aí fiz com os homens, depois eu disse, agora eu vou fazer um encontro de casais. Aí eu fiz, porque a mulher pediu. Escuta, não é pra rir não, viu? Vocês vão ver. Irmão, tem umas brasileiras aqui que é casado com americano, irmão. Americano aqui não gosta de tomar banho não, gente. Pensa. Eu disse, eu vou rasgar o verbo aqui agora. Vou bater na muleira. Eu falei, gente, tal, e chamei o intérprete, que tem uns americanos lá, eu falei, você tem que tomar banho, meu irmão. Aí o outro interpretou, falou assim, pastor, ele tá dizendo que a água é gelada. De que o chininho não tem negócio de esquentar? Eu tomo 3 banhos durante e quente, dói no meu espinhaço aqui, tá queimando, mas vou tomar banho, não vou ficar fedido de jeito nenhum, não. E outra, tive uma conversa seríssima com minha esposa, porque quando eu cheguei aqui, a gente fez várias visitas. E toda casa que eu ia, tinha na geladeira um papel colado assim, com as frasezinhas, e toda casa que eu ia, pastor Valber, pastora Cátia, igreja, eu chegava e falei assim, eu tenho que saber o que é aquilo ali. Aí fiquei com vergonha de perguntar, aí elas pergunta, eu digo, eu vou perguntar. Eu fui na casa de um pessoal que eu conhecia mais, eu falei assim, pai, toda casa que eu vou tem aquele negócio pendurado na geladeira, uma folha, o que é aquilo ali, hein? Aí a mulher disse, não, pastor, aquilo ali é a gente, mulher que faz. Eu disse, pra quê? Porque tem um dia certinho de fazer essa aliança. Eu digo, o quê? Oxi, não, aí dá pra mim não. De jeito, eu falei pra minha esposa, não vai se adaptar a isso aqui, você é brasileira, você não é americana. Entendeu? Eu não aceito isso aí. Tá? Nós estamos aqui servindo a Deus, mas também tem que servir do jeito certinho. Não aceito isso aí, não. Não aceito, não. De jeito nenhum. Aí ela, né? Jogou o cabelo e disse, tu também leva tudo pro outro lado. Eu disse, não, outro lado não, né? Porque você sabe, né? A única brincadeirinha que a gente tem, uma diversãozinha, não pode não, de jeito nenhum. Mas enfim, eu vou sair do Brasil, vim pra cá, ainda vou perder minha mesa, pastor Fábio? De jeito nenhum. Eu vou botar esse negócio na geladeira, não. Se botar, eu queimo. Aleluia. Gente, então assim, servir é isso aí, é você ter essa confraternização, é você viver bem com sua esposa, é viver bem com seu esposo, com seu pastor, com a igreja. Isso é servir com excelência, sabe por quê? Porque você vai para a igreja, você chega na igreja, você abre o coração. Se você for para a igreja, eu vou dar um conselho para vocês aqui, tá? Não sei se eu fale. Eu vou falar, porque eu falo também aqui para a igreja aqui. Não estou dizendo para vocês não ir, tá? Eu só vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu falo aqui para os irmãos aqui. Porque tem pessoa que vai para a igreja, chega lá, fica assim, ó. E eu tô lá em cima pregando e a pessoa tá assim, ó. Quando não tá assim, tá mexendo no celular. Aí eu levanto a bolsa. Tem algum médico aqui? Não. Médica? Tem alguém de plantão? Tem, não. Pra que tu tá mexendo no celular? Não aceito não. Outra coisa, tu tá nervoso com o quê? Aí fica lá, não, pastor, é um problema. Terminou o culto, aí eu vou lá dessas pessoas e falo assim, me fala uma coisa. Eu preguei sobre o quê? O senhor falou sobre... Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, então por que tu veio pra igreja? Tu vem pra igreja pra dar quantidade aqui? Não quero não, irmão. Aqui tem que ter qualidade. Você tem que vir pra igreja, você tem que largar tudo lá na porta da igreja. Você tem que receber a palavra. Se você não receber a palavra que vai mudar a sua vida. João 8,32, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, tipo assim, como é que vai fazer? A verdade é a palavra de Deus. Aí, não, pastor, o senhor tá certinho e tal, então a gente não admite lá. Não tô falando pro pastor Val, pro senhor fazer isso aí, tá? Eu tô falando aqui, pra você ver como é servir aqui, que não é fácil. Mas estão entrando na linha, graças a Deus. Então, assim, celular lá a gente não tá permitindo mais, entendeu? Só se for médico, e lá não tem nenhum médico, certo? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, pronto. Eu disse, o médico aqui sou eu que sou médico. Sou médico com o quê? Eu digo, eu tenho um remédio lá em casa, chama Doflex. Se alguém quiser, você fala que eu mando meu menino trazer aqui e eu coloco no seu gogó, desce, você bebe, daqui a pouco passou a dor de cabeça. Acabou. Então, esse servir da igreja como líder, como liderança, que o apóstolo Paulo fala, é a gente estar em união
confraternização com toda a igreja. Não adianta aí o pastor Valber, estou falando do pastor Valber porque ele é o líder maior de vocês, tá, gente? Os pastores que tem aí, as pastoras que levantaram a mão, às vezes você vai pregar e tá todo mundo, gente, olhando pro outro lado, preocupado, roendo a unha, e o pastor Valber olhando para um lado, olhando pro outro, você vai dizer, rapaz, o que é que eu tô fazendo aqui? Nós temos que chegar na igreja e ouvir a palavra. Porque a palavra, ela muda, a palavra, ela fala. Eu sempre falo para a igreja, gente, eu vou falar para os irmãos aqui então, fulano, daqui a 15 dias você vai pregar, porque eu estou precisando ouvir também. Só eu falar. Não, pastor, mas a gente está aqui. É bom demais ouvir o senhor. Eu digo, eu sei, mas eu estou precisando ouvir também. Eu estou precisando me alimentar, né? Ah, não, tá certo. Aí vai. Beleza. Às vezes uma palavra que aquele líder fala, falou comigo, uma coisa que eu precisava ouvir. Segundo, pastor, acabou o tempo. Falta quanto tempo, pastor? Terminou? Ixi, meu Deus do céu. Nordestino fala que só a bexiga. Vou terminar agora, pastor. Eu vou terminar. O dia que eu for no Brasil, eu vou falar pro pastor Valber, me dê 1h30 pra eu falar com vocês aí. Ô, nordestino velho pra falar, hein? Aleluia. Ei, vou finalizar. Segundo, o apóstolo Paulo fala, primeiro ele fala Paulo servo, né? Depois ele diz Paulo chamado. Olha, além de servo, a gente tem que ser chamado por Deus. Por isso que Atos capítulo 13, versículo 2 diz assim, e tendo orado Paulo e Barnabé, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então você tem um chamado, líder, homem, mulher, moça, rapaz, liderança, igreja, você tem um chamado, você tem que honrar esse seu chamado. Você tem que honrar esse seu chamado dentro de você, que faz o conjunto com a abnegação de Atos capítulo 20, versículo 24. E finalizo quando ele diz o terceiro, ele diz Paulo servo, chamado e separado. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele disse assim, aprove Deus que fui chamado, aí depois separado desde o ventre da minha mãe. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, Jeremias diz assim, ó, sendo inspirado pelo Espírito Santo, Deus fala com Jeremias e diz, Jeremias, antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Você homem, você mulher, líder, que estão me ouvindo aí agora, levanta sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, que você é um servo com excelência, você tem um chamado profundo e você foi separado por Deus, e Deus, a partir de hoje, cubra você com a unção triplicada do Espírito de Deus, para você fazer a diferença nessa igreja e nesse lugar que você está, para a glória de Deus, começando pela sua vida espiritual, familiar e financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Vem cá, B. Gente, obrigado mesmo, viu, de coração. Desculpa, pastor, pelo horário, passei aí. Ainda bem que eu tô longe, porque um braço desse tamanho, esse homem é grande, viu? Meu Deus do céu, se fosse aqui eu tava ferrado. Pastora Kátia, Deus abençoe. I love you, my brother. Aleluia. Eu amo você. Pastor Valber, pra você não ficar com ciúme, I love you pra você também. Amém? Igreja abençoada, beijo no coração. Deus abençoe vocês. E em breve eu estarei aí, viu? Em nome de Jesus, tá bom?